Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da quarta semana da Páscoa, nesse dia 10 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 10, do versículo 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a relação que se estabelece entre Jesus e seus discípulos é comparada à ligação que conecta o pastor e as ovelhas pelas quais ele, o pastor, é responsável. Como já foi mencionado anteriormente, talvez para nós hoje a relação pastor-ovelha não diga muito. Contudo, podemos extrair dela o ensinamento proposto. Os judeus querem uma certeza ou uma prova definitiva de quem é Jesus. Essa prova, porém, já foi dada por meio das palavras e atitudes assumidas por Jesus ao longo de sua vida. Poderíamos mencionar aqui que há, da parte dos judeus, cegueira e surdez, que os impedem de ver e ouvir com boa vontade e abertura aquilo que está sendo dito. Os judeus tinham um caminho consolidado e era difícil para eles admitir uma postura completamente nova. A forma como os judeus se relacionaram com Jesus pode nos ajudar a refletir sobre quão aberto está o nosso coração para acolher a voz do pastor. Querido irmão, querida irmã, Jesus está ensinando no templo, seus opositores discutem com ele, não acreditam nele, nem reconhecem as obras que ele faz em nome do Pai. Eles não são do rebanho do Senhor. Os que creram nele, estes sim são suas ovelhas. As ovelhas acreditam em Jesus, verdadeiro pastor do rebanho. Ouvem sua voz e o seguem. Fica então esclarecido o que é crer em Jesus é ouvir sua palavra e segui-lo. Não é apenas uma adesão da inteligência e da vontade, mas se concretiza na própria vida, como seguimento de Jesus. Fazer seu caminho, deixar-se conduzir por ele. De sua parte, Jesus, em cumprimento da tarefa que recebeu do Pai, nos conhece, nos conduz, nos defende, nos dá a vida eterna. Querido irmão, querida irmã, proposta para esse dia, imaginar a figura do pastor que conduz seu rebanho e você fazendo parte deste rebanho sendo conduzido por ele. E agora, reze assim comigo, ó bom pastor, admirável é tua íntima comunhão com o Pai, que não quer perder nenhuma de tuas ovelhas. Dá-nos capacidade para distinguir tua voz dentre tantas vozes e te seguir por toda parte. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da quarta semana da Páscoa, nesse dia 10 de maio, você poderá
acompanhar na sua Bíblia os textos de Atos, capítulo 11, do versículo 19 a 26, o Salmo, rezar o Salmo 86, o texto de João 10, 22 a 30. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão chegaram a Finícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, o levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, continuamos o tema do bom pastor. Nele vemos refletida a ação dos bons pastores de hoje, aqueles que, sem medir esforços, se dedicam ao trabalho missionário em muitas comunidades e paróquias e também em inúmeras instituições que existem para defender a vida e cuidar dela. Na primeira leitura, vemos a mensagem de Jesus sendo difundida por diversas pessoas em várias regiões. Desse modo, o cristianismo ia tomando forma. No texto de hoje, o motivo da dispersão foi a morte de Estevão. As pessoas se dispersaram, mas a palavra de Deus se manteve coesa em suas ações. Os discípulos conquistavam novos seguidores aonde chegavam. Antioquia ficou como referência, porque ali foi o lugar onde os discípulos de Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristãos. A mão do Senhor estava com eles, diz o texto que ouvimos hoje. Onde está a mão de Deus, ali tudo se transforma. As pessoas se convertiam e se transformavam em propagadoras da mensagem de Jesus. A comunidade crescia a cada dia e isso motivou que novos discípulos e missionários fossem enviados para lá. Algo parecido acontece ainda hoje nas áreas de missão da igreja. Quando a demanda é grande, urge o envio de novos missionários. É assim na Amazônia, na África e em tantos lugares de desafios. Para Antioquia foi enviado Barnabé. Ele foi um grande missionário, homem cheio do Espírito Santo, que animou aquela comunidade para que permanecesse firme na fé e no testemunho. Para lá ele levou Saulo. Antioquia foi um lugar que consolidou a conversão de Saulo. Quando uma comunidade dá testemunho de sua fé, ela se torna um lugar de conversão. Saulo e Barnabé formaram ali uma dupla imbatível de missionários. Em um ano de trabalho, instruiu muita gente. O texto fala de numerosa multidão.
Assim vemos o cristianismo sendo consolidado e Cristo triunfando pela ação dos seus discípulos. Querido irmão, querida irmã, hoje não é diferente. Cristo continua presente na ação dos pastores que ele confiou para cuidar do seu rebanho. Quem reconhece nele o Filho de Deus torna-se um dos seus, e ao se tornar um dos seus, escuta a sua voz, entende sua mensagem e a leva adiante como fizeram Barnabé e Saulo. Quem é rebanho guiado por Jesus, o bom pastor, segue seu exemplo e se dedica inteiramente ao próximo, dando a vida por ele se preciso for. Reze assim comigo. Divino Espírito, que a contemplação das obras realizadas por Jesus, em nome do Pai, leve-me a acolhê-lo como Messias enviado para nos salvar. Amém.